Vamos começar pela parte de depoimentos no negócio, né? Então, a gente teve a apresentação do produto, de como ganhar dinheiro, e agora a gente vai ver como faz para ganhar o dinheiro. Então, eu vou chamar o Velcis. No sábado passado, ele deu um spoiler sobre o que ele faz no dia a dia dele, como ele consegue fazer tantas apresentações e tantas vendas. Então, hoje ele vai aprofundar um pouco mais o que ele faz para a gente estar tirando, aprendendo a fazer igual a ele, né? Então, Velci, tá aí na sala, fique à vontade e ensine esse povo a como a gente faz para ter apresentações e ganhar dinheiro com esse produto que a gente tem aí maravilhoso, que faz a diferença na vida das pessoas. Boa noite, Marli. Boa noite, grupo. Boa Tudo beleza? noite, meu filho. Seja bem-vindo. Beleza. Em primeiro lugar, quero agradecer a Marli. Não sei, acho que o nosso santo bateu, porque tem tanta gente gabaritada aí. Você escolheu eu para ficar na live. Então, também eu quero agradecer meu pai do negócio, que é o Rogério. Tenho muita consideração por ele, né? Até hoje, inclusive, ele estava aqui na minha casa, né? E a gente troca muita ideia com ele, né? Então eu tenho a agradecer a ele, que quando ele veio vender o aparelho aqui para mim, primeiro ele chegou praticamente em 10 minutos, eu acabei comprando o aparelho dele, né? Porque na época a minha esposa tinha câncer de mama, ela tinha acabado de fazer uma cirurgia e eu também tinha ansiedade. À noite eu não dormia, né? Eu tinha bastante ansiedade por causa da minha empresa aqui, né? Então, depois que eu comprei o aparelho, hoje, graças a Deus, está tudo certo com a minha esposa, comigo também. Então, eu digo assim, em primeiro lugar, você tem que levantar cedo, muito cedo, e agradecer a Deus e pedir a direção de Deus como que você segue teu caminho, não importa o horário que você sai de casa, né? Então, segundo lugar também, a gente tem que praticar esporte, né? Graças a Deus, eu levanto 5 da manhã, 5:30, eu já começo minha, eu faço corrida, 5:30 da manhã, 20 para as 6, eu já estou fazendo meus 10, 12 quilômetros todo dia, eu faço. A sua mente fica mais para frente, você fica mais positivo, a tua energia fica mais, mais alta, então, tudo isso eu faço na parte da manhã. Quando é 7 e pouquinho, eu estou chegando em casa, a gente toma um banho, vamos tomar um café e pego a minha lista de cliente e saio para o campo. Vamos dizer assim, é difícil você me pegar aqui na empresa. Eu tenho a minha empresa, estou passando já há 26 anos, eu tenho uma empresa, estou passando para o meu filho, para minhas filhas, minha esposa cuidar, dou só um toque final aqui e eu saio para o campo, né? Então, eu já saio com uma lista de cliente, tem, né, a empresa fala, revistar 2 clientes. Não, eu já saio com uma lista de 10, 12 clientes. Porque você não encontra, daqui a pouco você não encontra um cliente, daqui a pouco você não, outro está viajando, então você sai já com uma lista maior, né? Porque se você sair com uma lista só de 2, 3, você acaba não vendendo, né? Então, vamos dar só um exemplo. Essa semana, eu saí com uma lista boa, mas entre esses 11 dias que eu trabalhei agora desse mês, eu já vendi 10 aparelhos, né? Então, graças a Deus, a gente tem sei lá, a prática de chegar no cliente, como chegar, como conversar. Você já não chega oferecendo aparelho, não. Você chega lá conversando com o cliente, perguntando dele, perguntando da família, perguntando tudo isso você tem que fazer, né? Para depois você falar em negócio. Porque se você chegar, eu vim vender um aparelho para você, você nunca vai vender, né? Então você tem que preparar a venda para depois falar em venda, né? Então eu digo assim, eu também estou, até hoje eu falei com o Rogério,
onde eu jogo bola, onde eu tô, eu, por exemplo, demora a fazer gol, mas quando eu vou fazer um gol, eu saio correndo, eu vou na torcida, bato no peito e falo, aqui é moleque. Então, já pegou o nome, aqui é moleque. Então, tô falando que semana que vem, na outra semana, depois do carnaval, eu vou lançar, vai ter, toda segunda-feira vai ter a dica do moleque, como vender, como fazer venda. Então, toda segunda-feira vai estar lá, dica do moleque. Eu estou lançando, talvez pode ser até uma brincadeira, mas talvez seja um meio de a gente jogar no grupo, talvez começa a pegar esse negócio, daqui a pouco outro lança outra coisa, né? E é assim que a gente tem que ir achando os meios, como vender, como chegar até o cliente, né? Então, não sei se o Balduino quer fazer uma pergunta. Então, Velci, deixa eu só fazer um comentário. Esses dias você falou que numa semana você vendeu 11 aparelhos, não foi isso? Vendi 10 essa semana. Não, entrou o mês de fevereiro até eu trabalhei até o dia 11 ali, dia 11 eu já vendi 10 aparelhos, né? Maravilha. Lógico, eu poderia ter vendido bem mais, né? Mas no contratempo aí, mas 10 já vendi, né? A gente está batalhando aí para chegar entre 20, 25. A minha meta, eu queria chegar em 30 aparelhos por mês, né? Eu vou chegar. A Maravilha. minha meta é Isso chegar a aí. 30 aparelhos por mês, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta assim, viu? Se primeiro eu quero. Comentei aqui que o Marco Multinível, uma das coisas bacanas são as possibilidades de amigo que a gente forma. E você foi um desses presentes que o Marco Multinível me trouxe. Eu nunca tinha te visto, cheguei na sua casa e foi recebido como se fosse da família. E isso não tem preço para mim, essas coisas. E você é um grande exemplo, você é um cara que era empresário, tinha no seu ramo, você já tinha atingido uma estabilidade financeira, estava tranquilo para viver a aposentadoria, mas você não se conformou com isso. Você viu na Osório uma oportunidade de negócio. E você tomou até uma atitude ousada, que você não é um jovem mais, você não tem mais 25 anos. Mas qual foi a atitude que você tomou? Você visualizou, você estava num negócio estável, tranquilo, e você viu uma nova oportunidade. Me fala para mim essa mudança de chave que aconteceu na sua vida. Então, Balduino, eu saí com 15 anos, eu morava no sítio, eu não estudei muito também, né? Mas eu cheguei na cidade, eu tinha 15 anos, eu me virei sozinho, meus pais longe, eu me virei sozinho. Trabalhei uns meses em restaurante, tudo. Depois eu entrei numa transportadora e trabalhei 15 anos. 15 anos. Depois eu fazia a parte comercial da empresa. Eu visitava empresário para quando eles pediam o frete, pedir por mim. Então, enquanto isso, eu visitando o cliente, eu fui aprendendo com o próprio cliente. Na verdade, foi quase uma faculdade para mim, porque eu estava na frente do cliente, na época só tinha os telefones que não tinha, vamos dizer, celular, era aquele de gancho, né? O cliente recebia uma ligação, ele pedia licença para mim, eu ficava escutando ele falar e negociar com o próprio cliente dele. E com aquele tempo aí eu fui aprendendo, né? Eu fui aprendendo com 15 anos, todo dia na frente de um cliente, eu sempre na transportadora, eu sempre saí em primeiro lugar de venda, nessa época eu trabalhei em transportadora, né? Daí, quando eu saí, com 15 anos, eu saí e montei minha empresa. Eu montei de sócio com um colega de trabalho lá comigo. Ele ficou 4 meses comigo. A gente começou, vamos dar só um exemplo. Eu comecei com 4 rolos de tecido de sócio ainda, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho. Vamos dar só um exemplo. Só o meu sobrado que eu tenho aqui vale 3 milhões, né? Onde eu estou sentado aqui na frente, né? Vamos dizer assim, fora o que eu investi, mas graças a Deus, tudo é na minha empresa que eu fui fazendo. Hoje eu tenho vendedor no Rio Grande do Sul, eu tenho no Paraná, Santa Catarina, mas mesmo assim, eu faturando 1 milhão e pouco ali por ano, mesmo assim, eu passei para minha família e quando veio várias pessoas procurar para mim trabalhar para eles,
eu nunca quis. Mas quando entrou a Alzoc, eu peguei na primeira por causa da minha esposa que estava com câncer, né? Ela já tinha feito cirurgia, tudo. Eu peguei na primeira. Com 10 minutos, o Rogério chegou, eu peguei. Eu demorei uns 15 dias, o Rogério me ligando para mim, daí eu falei, não, calma aí que acho que vamos começar. Eu comecei e não parei mais. Graças a Deus, hoje eu saio. A única coisa eu vou ter que fazer mais, vamos dizer, onde eu estou pecando um pouquinho é na rede, aumentar minha rede. Mas venda eu não tenho problema. Eu visito o cliente, se eu não vender hoje, aqui uma semana eu volto, eu vendo para ele, eu não tenho problema assim na venda, né? Então, cada dia a gente pega uma experiência nova. E a gente, o que que é? A gente tem que chegar, visitar o cliente, não insistir em vender. Faz amizade, apresenta, e você retorna a ligação para ele. Só, vamos dar só mais um exemplo. Eu vendo muito através do próprio cliente meu. Todo meu cliente eu retorno ligação para ele, eu retorno uma visita para ele. Eu vou dar um exemplo. Numa cidade de onde meus pais moram lá, eu já vendi mais de 150 aparelhos uma cidadinha de 3 mil habitantes. Eu já vendi mais de 150 aparelhos. Só que é o seguinte, aonde eu vou, eu faço convênio com uma enfermeira, eu uso muito o nome, vamos dizer, eu já vendi para o prefeito lá, eu uso o vice-prefeito. Então, eu uso o nome das pessoas. Ó, o prefeito já está usando meu aparelho. Ah, fulano está usando meu aparelho. Eu começo a usar o nome das pessoas que estão dentro da própria cidade, né? Então, é onde que... Ah, eles me falaram. Daí, é meia venda vendida que eu faço, né? Então, é uma maneira que eu consegui fazer para vender, né? É isso aí. Indicação, né, Velci? A cinquenta por indicação é cento da tudo. venda. Ó, eu tenho um cliente lá em Bom Jesus, eu vendi para a dona Lúcia. Ela indicou a irmã dela aqui em Cascavel, eu vendi para a filha dela em Gramado, agora eu vendi para outra filha dela na mesma cidade de Bom Jesus, agora está vindo outra filha dela do Rio Grande do Sul para comprar, e ela tem mais 2 filhos do Mato Grosso que vai comprar de mim também. Então, só na família vai dar 7 aparelhos, Olha só. Parabéns. entendeu? Mas Então, tudo jeito, né? Só que eu digo assim, não é só jeito, nada, só que a gente tem que ir para o campo. O sim. dia que eu vou trabalhar fora, 200 quilômetros, 3 horas eu levanto. Até eu sair de casa, 3h30, quando eu ver, 8 horas eu já estou lá na cidade esperando para atender cliente. Então, não é assim, não é fácil, né? É que nem diz o Fábio Luto, não fica resmungando, né? Vamos trabalhar, né? É isso aí. Ó, o Batista também tem uma pergunta aí, Batista. Fica à vontade. Pode abrir o microfone. Deixa eu me arrumar aqui na poltrona, porque tem que apertar o cinto, né? Elci, parabéns. Você é uma pessoa que nos inspira muito, né? E o seu exemplo, a sua força, a sua garra, determinação é algo extraordinário. E é exatamente sobre isso que eu queria perguntar. Você tem uma meta aí, segundo o que você colocou, em 10 dias você vendeu 11 aparelhos. Parece-me que 11 dias vendeu 10, não entendi muito bem. Mas olhando um dia pelo outro, né? Qual é a sua média? 5 por um, 3 por um, 10 por 3. Qual é a sua média? Quantas visitas você faz e quantas vendas você faz em detrimento dessas visitas? Só para a gente entender que o negócio ele tem que ter uma força de vontade e a pessoa tem que ser um fazedor para conseguir atingir as metas. Então, me conte aí como é que é a sua média. Então, boa noite, Batista. Tudo bem? Tá aí? Tudo bem, garoto? Então, Batista, é o seguinte, um dia sim, outro dia não. Eu já cheguei a vender num dia e meio, eu vendi 11 aparelhos. Inclusive, o Rogério estava lá num evento ali em Maringá, até eu liguei brincando, vem com o presidente aí, ó, quem vendeu 11 aparelhos num dia e meio, será que tem prêmio? Até eu brinquei, né? Então, eu digo assim, acho que ninguém bateu a meta de vender 11 aparelhos num dia e meio, eu consegui vender, né?
Então é o seguinte, eu já ganhei 3 prêmios, eu já ganhei uma televisão, eu já ganhei 2 iPhone 15, que saí em primeiro lugar, né? Temos competindo com o Rogério. O Rogério já ganhou 2 também, 2 iPhone. Então temos competindo na boa, né? Mas é assim, a gente tem que. Vamos dizer, o segredo é trabalho. Eu também tiro o exemplo do Everaldo, que eu tenho ele no meu coração, que é um cara para frente, o Everaldo. É assim, eu digo assim, acho que ele não está fazendo diferente do que eu estou fazendo. Trabalho, trabalho. Eu poderia, assim, eu sou aposentado, ganho muito bem, uma aposentadoria bem boa, eu ganho. Eu poderia estar de perna para cima, mas vocês nunca vê eu um meio-dia em casa. Eu sempre estou em contato com o cliente. Se eu estou na cidade, eu estou visitando um empresário, eu estou visitando um cliente aqui no bairro. Eu não paro. Você não me pega nem um dia. Pode estar chovendo, pode até você não me pega em casa. Eu estou sempre em contato com o cliente, né? Sempre, sempre. Porque você, plantando, hoje ou amanhã você vai colher, né? Se você não Deixa eu, plantar, você deixa vai eu, colher o deixa quê? eu, em cima do que você falou, deixa eu reformular aqui. Você vendeu 11 aparelhos de e-mail, você visitou quantas pessoas para vender 11 aparelhos de e-mail? Foram 11 pessoas que você visitou e vendeu, ou você visitou 20 para vender 11? É isso que eu quero entender. Batista, é assim, é que nem o pescador. O pescador larga o anzol, tem dia que ele pega peixe, outro dia não pega, né? Eu, foi aquele dia, eu chegava num cliente, vendia, chegava no outro, vendia, chegava no outro, vendia. Então, é o dia do pescador, né? Um dia você pega peixe, outro dia você não pega. E é o dia que eu mais acertei, foi assim, comecei numa parte da tarde, trabalhei uma tarde, eu vendi um X na parte da tarde, no outro dia, o dia todo, eu cheguei em 11 aparelhos, né? Eu vendi 10 Maravilha. numa cidade só, estava retornando para Cascavel, a cliente ligou para mim, visita a minha irmã em Cascavel, que ela precisa de um aparelho. Daí eu completei 11 aqui na minha cidade, né? Maravilha. Outra só para me finalizar aqui, Marli. Existe um adágio que diz o seguinte: quem tem aparelho vende, né? Baldino conhece essa É, frase. Quem tem ó, aparelho Batista, vende, quem não tem conta mais história. um, Então, Batista, assim, mais uma, só não ter cortando aí. Só que é o aham, seguinte, tem gente que sai com 2, 3 aparelhos, daí quer vender 10. é isso. Esse dia que eu vendi 11, eu saí com 13 aparelhos, voltei com 2. Então, a minha média é de sair de 10, 15 aparelhos no meu carro. Eu não saio menos desse aí. Tá ficando assim, 15, 18, 20 aparelhos, eu já estou comprando mais. Eu nunca fico menos que esse aí. E acho que é a meta que o Everaldo faz também, né? Eu acho que é isso aí. Vamos lá. Por que que eu fiz essa pergunta, Baldwin? É para a gente entender o seguinte: a responsabilidade e, ao mesmo tempo, a força de vontade que a gente tem, a responsabilidade está em cima daquilo que a gente investe. Por exemplo, você investe em 15 aparelhos, 20 aparelhos, coloca no carro. Aí você sabe, eu tenho que vender esse aparelho. Eu estou com o dinheiro parado aí, eu tenho que mobilizar e eu tenho que vender. Automaticamente se causa uma força muito grande, né, para que você possa fazer a venda. Você não vai deixar o capital parado, é 20 mil reais parado, é 20 mil reais parado ali. Ou mais de 20 mil reais parado, na verdade, é 30 mil reais parado. Então, assim, isso dá uma força motriz. O que eu quero dizer para nós que estamos aqui na live, que é importante para mim também, é que a gente tem que ter produto. Porque quando a gente tem produto, eu tenho 5 produtos no carro, eu estou com 3, 4 aparelhos no carro. Eu vou entender que eu tenho que vender aqueles aparelhos. Aí eu tenho que colocar uma força a mais para vender. No caso, você coloca Exatamente. 20, o Everaldo coloca 20. Isso dá uma autorresponsabilidade e a força motriz de que eu tenho que vender aquilo lá. Então, quem tem aparelho vende, quem não tem conta história, não é? Viu? Ó, só numa compra eu comprei 34 aparelhos numa compra que eu fiz. É isso aí. É isso que eu queria saber. Eu queria chegar Então é o seguinte, exatamente aí. Quer dizer, a questão, essa questão é importantíssima, né? Então a se gente você tem que tem, comprar, ter aparelho para estoque, né? se você, Batista, vamos dizer assim, você sai com 3 aparelhos, você vendeu, eu até hoje eu nunca fiz um pedido de cliente nenhum. Eu Certo. só entrego na pronta entrega. Eu nunca eu vendi um.
no pedido, né? Nunca fiz pedido para ninguém, eu só vendo, já entrego na hora, né? Entendeu? Maravilha. Ó, e outra Parabéns. coisa, Parabéns. mais uma, Marli, a gente quem dá uma assistência total para o cliente. Eu, se dá um problema num aparelho lá, não importa eu fazer 100 quilômetros, 200 quilômetros, eu tô lá. Como eu tenho bastante aparelho, eu pego o aparelho que Faz deu a troca. problema, já deixo um dos meus também até ir para assistência e voltar. Então, quer dizer, isso aí é qualidade que você dá para o cliente, né? Um atendimento VIP para o cliente, né?